O assunto hoje no Almoçando com o Contador é sobre contrato social. Existe um valor mínimo, um valor ideal? O que realmente é contrato social, capital social? Tem diferença? Um é incluso no outro? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns cuidados quando se elabora um contrato social e se há alguns pontos que, de repente, eu posso tomar cuidado ao longo da gestão no caso de possíveis alterações deste contrato, se for possível. Então, hoje a nossa live vai estar mais voltada a essa parte técnica de como abrir uma empresa e um pouco também do que é possível fazer. Caso eu tenha aberto ali, por exemplo, tenha inicialmente aberto minha empresa com R$ 1 de capital social e como eu faço agora para regularizar e ajustar esses lançamentos. Porque, de Isso. fato, o capital social ele acaba sendo, na visão de mercado, um ponto muito importante que muitos fornecedores e muitos, até próprios clientes, acabam analisando para Sim. verificar se vão ou não trabalhar com a tua empresa. Até o Lucas tocou num assunto importante, né? No contrato social tem um capital social lá de R$ 1. É possível? Possível é. Só que ele indica que não houve um planejamento para a abertura da empresa. Por que a gente traz essa afirmação tão forte, né? Não houve planejamento. Na verdade, assim, o capital social é o ponto principal da constituição da empresa. É o momento em que dois ou mais sócios, ou mesmo um único sócio, né, que existe a possibilidade de criação de um CNPJ, de uma empresa com um único sócio. Então, é naquele momento que se cria essa pessoa jurídica. Então, é uma pessoa realmente que assume direitos e deveres. Nesse momento que ela assume direitos e deveres, ela assume obrigações, né, que no caso são os deveres. O que seria isso? Eu abri a minha empresa com R$ 1. Beleza. Como que eu vou efetuar o pagamento ali das primeiras despesas desse CNPJ, né? Seja taxas, seja o próprio imposto, a parte de honorários de constituição. Nesse momento, é importante que seja levantado esses valores e eles precisam ser alocados lá no contrato social com valor de capital social, e é possível informar, então, não só dinheiro na Constituição, é possível, sim, entrar com valor de mobiliário, valor de um veículo. O que demonstra quando os sócios têm esse cuidado? Demonstra que houve um pré-planejamento, né, diagnóstico de tudo que aqueles sócios tinham para investir na sociedade. E também que é muito importante se destacar é que quando um sócio coloca valores, investe naquela sociedade, ela tem um intuito e tem um objetivo. E quando a gente fala de empresa, qual é o intuito, qual é o objetivo central? Realmente tem um período de investimento, mas desde o início o sócio busca obtenção de lucro, né? Então, em algum momento, ele vai precisar desse retorno do capital investido. Então, a gente vai trazer um ponto que o Lucas vai passar agora, essa questão. Beleza, olha só a visão de eu ter investido R$ 1. Olha o banco, olha um fornecedor olhando para esse ponto. Vou te passar, então, esse assunto para ti. Essa parte ela é bem interessante de se pensar, porque muitas vezes o empresário não chega a relacionar essa questão. Abre a empresa naquela correria, qualquer valor, passa até um centavo, né, na junta comercial. Só que não dá suporte à movimentação. Porque o que a gente tem que pensar? Uma empresa hoje no Brasil, uma empresa simples, um prestador de serviço que normalmente não tem muitos alvarás específicos para aquela atividade. Porque se nós formos pensar em imposto de combustível, em outro empreendimento, uma incorporadora, aí já precisam do apoio ali de um profissional de engenharia, para alguns laudos específicos que acabam sendo mais caros. Mas uma empresa simples hoje, você precisa para abrir, só para ter o teu CNPJ, de cerca de 2.000, 2.500. Isso de investimento inicial. Vai ser o alvará do município, vai ser taxas de averbação de contrato social. São alguns valores que você já precisa, de antemão, ali de partida, despender. Então, esses valores vão acabar saindo da pessoa física, porque até então não existe nem mesmo conta bancária para essa pessoa jurídica, que está em Constituição, né? Então, aí já é um primeiro ponto que você precisa levar em consideração quando vai abrir um CNPJ. Eu tenho esse valor inicial? Porque se eu não pagar naquele momento, o processo trava e o CNPJ não sai. Então, são valores que precisam ser pagos. Eu vou ter um local físico, não vou ter um local físico. Então, se você tiver um local físico, você já vai precisar um alvará um pouquinho maior por conta do local. Além, claro, já vai ter que levar em consideração, esse local é alugado?
esse local é próprio. Se é próprio, eu tenho valores ali de IPTU para pagar, taxa de lixo, tenho os valores de propriedade mesmo do imóvel, às vezes está financiado. Então, isso tem que ser levado em consideração. Aquela empresa está sendo constituída naquele local. Então, você tem que levar em consideração que até a tua empresa começar a ter retorno, você de alguma forma vai ter que arcar com todos os custos envolvidos naquela operação. Seja na compra de algum material para revenda, seja na compra de folhas ali na prestação de serviço na advocacia, por exemplo. Precisa imprimir os contratos, a tinta da impressora. Então, todos são custos e demandas que um escritório, uma empresa vai ter. Então, aí a gente já começa a pensar em outro cenário. Começa a detalhar melhor como vai funcionar esse capital social, qual que é o intuito dele dentro de uma empresa. Esse capital vai sustentar a tua empresa até que ela comece a engatinhar sozinha. Então você precisa pensar lá num comércio. Um comércio, com certeza, vai precisar de um capital maior do que um prestador de serviço. Temos que pensar também num porte maior, pegar uma incorporadora. Uma incorporadora vai estar responsável pela construção de um prédio, de uma casa. Então pensa na construção de um prédio. Qual que é o valor empregado na construção de um prédio? Então, tem prédios que vai milhões para construir. Então, até existem algumas questões tributárias envolvidas, mas você precisa garantir aquela construção. Então, acaba sendo solicitado um capital maior ali, até mesmo para conseguir futuros investidores. Então, é nesse sentido que entra essa análise do capital social com a relação de mercado. Porque uma incorporadora com um capital de 5 mil, que vai fazer um processo de incorporação, está pedindo financiamento, seja para a Caixa, para o Bradesco, ou o que for, esse banco vai solicitar um apoio e uma responsabilização da empresa e dos seus sócios sobre aquele valor investido. Se você tem 5 mil reais em capital social, esse teu apoio é 5 mil reais. Agora, se você já coloca 500 mil, 1 milhão ali nesse capital, você tem um apoio maior para a tua empresa. Não é um impeditivo de abrir aquele CNPJ, né? Nós estamos, assim, colocando pontos de pensar mesmo ali no momento da abertura, do planejamento, né? Quais são as vantagens e desvantagens da abertura de um CNPJ com um capital baixo, né? Só que tem algumas atividades em que, então, na maioria das atividades é livre, né? Como a gente comentou ali brincando, né? Até de 1 centavo passa. Mas existem algumas atividades, como exemplo, a questão da cessão de mão de obra. Empresas que trabalham com a terceirização. Então, não é eu terceirizar o trabalho, mas sim eu, como empresa, abrir o meu CNPJ e o meu objetivo é locar uma mão de obra para um terceiro, né, para uma outra empresa. Nesses tipos de empresas, há uma legislação específica na qual ela coloca, de acordo com o número de empregados que essa empresa irá contratar, tem um vínculo com o valor mínimo de capital social da empresa. E outro cuidado também que a gente coloca na questão, quando eu constituo a empresa, o CNPJ, ele indica que ali nasceu uma pessoa, né? Agora, o que aconteceu? A certidão de nascimento, eu até afirmo mais que uma expressão que traz muito quando eu tenho um sócio. Então, eu nasci, então eu tenho a certidão de nascimento, um único sócio, certo? Então, eu vou conversar comigo mesma. Ali eu vou vou separar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica, ok. Agora, a partir do momento que eu incluo nessa sociedade uma outra pessoa, ali eu coloco ali condições, né, de relacionamento entre os dois sócios, quanto cada sócio vai entrar na sociedade, um vai entrar com 5 mil, outro vai entrar com 5 mil, deu 50% para cada um. Mas às vezes entra naquela sociedade alguém que não vai entrar com o financeiro, ele vai entrar com o valor desse serviço, a possibilidade de eu ter sócios de serviços, né? Na qual ele não vai participar da divisão patrimonial, da evolução patrimonial daquela sociedade, mas ele vai ter o recebimento de dividendos, que é a distribuição de lucros. Essas condições, e muitas vezes ali na pressa se faz contratos sociais, mas no modelo geral, é importante, dependendo do tipo de sociedade, se estabelecer esses pactos. Aqui no mundo empresarial, eu posso colocar detalhes desse relacionamento entre os sócios no próprio contrato social. Mas muitas vezes eu não quero, porque o contrato social ele é uma figura pública, ele tem registro público. Hoje, há a possibilidade de você buscar junto com a junta comercial, exemplo, cópia de contrato social de empresas. Aquele acordo entre os sócios, que é mais delicado, é mais pessoal, muitas vezes os sócios não querem colocar no corpo do contrato social.
social, né? Porque é uma relação mais íntima. É feito, sim, um termo de acordo entre os sócios. É um instrumento jurídico legal e é totalmente aplicável em caso de algum conflito futuro. Todas as condições que foram dispostas ali entre os dois sócios. O que a gente traz esse ponto importante, às vezes, na constituição da empresa? Um exemplo, naquele momento aquele da paixão, igual amor, esqueci o tom de casamento, né? A gente possa dar errado, né? Então, na verdade, a ideia é o quê? Essa conversa mesmo, né? E a gente já estabelecer e tentar evitar qualquer conflito futuro, eu já posso colocar como uma previsão e já colocar ali disposto, né? Então, são situações que são muito necessárias de serem conversadas e também definidas, tanto no contrato social, quanto, de repente, em um termo de acordo entre os sócios. Porque é basicamente dentro desse contrato social ou no termo de acordo entre os sócios, é possível delimitar várias questões, não só a questão de sucessória, né, que é um termo bastante trabalhado isso lá com as holdings, que estão bem na moda ultimamente, né, as administradoras de bens também. Então, Mas é um assunto que entra no empresa e empresarial família, né? também. Que muitas vezes a gente não se atém, na verdade, né? Isso. Porque o CNPJ, ele nasce vinculado a um CPF. Ele nasce e morre com um CPF vinculado. Seja o primeiro sócio, ou seja numa transferência, numa venda da empresa posteriormente, é necessário ter alguém vinculado ali dentro. Até mesmo quando num CNPJ existe a participação de outro CNPJ, que também é possível, em algum ponto, lá no final, onde iniciou essa corrente, existe um CPF gerenciando essa estrutura. Nós acabamos tendo que trazer um pouco dessas questões também de falecimento, que uma empresa, um CNPJ, pode perdurar aí por anos e anos. Agora, o CPF, a gente tem esse conhecimento que uma hora ele vai encerrar. Então, a gente tem que elaborar esse contrato pensando também nessa possibilidade. Claro, quando é um contrato ali de eu comigo mesmo, né? O sócio único na empresa, dá da gente trabalhar ele de forma mais tranquila, dá de trazer algo mais padronizado, apesar de ainda ser necessário algumas pontuações ali, alguns cuidados, dá. É mais tranquilo, não precisa investir tanto nessa questão. Porque, querendo ou não, é a pessoa e isso. Agora, quando você começa a trabalhar com mais sócios, mais investidores, às vezes entra um investidor anjo, com outro tipo de participação ali na sociedade, ou outros tipos de investimento, a abertura de capital, a entrada ali na bolsa de valores, aí você já começa a precisar ter um cuidado muito maior de como vai estruturar essa empresa. E claro, a gente está falando isso de estruturar no início, mas hoje eu não tenho essa estrutura na minha empresa. Posso começar a ter? Pode e deve. Então você pode sentar, conversar ali com o especialista, ou sentar, conversar com seus sócios também, olha, vamos estruturar novamente. Ou você estruturou, lá no início fez essa estrutura, mas hoje já não é mais assim. Já entraram novos produtos, novas questões para serem relacionadas e eu quero atualizar essa relação. Dá de fazer também. Para isso existem os aditivos dos contratos, as alterações contratuais, né? Outro ponto importante que a gente coloca sempre é a responsabilidade, né? Se aquela sociedade ela se deu no tipo societário ali, que é uma limitada, quer dizer que se aquela sociedade ela faz os devidos registros contábeis, ela não tem confusão patrimonial, ela não mistura despesas pessoais, investimentos pessoais com a pessoa jurídica. Então, ela se mantém com essa contabilidade regular. O que o capital social ele garante? Ele garante para aquele sócio que entrou com determinado valor do capital social, a responsabilidade dele fica limitada àquele valor do capital social. Isso é muito importante destacar, né? Porque às vezes eu entro como sócia, eu entrei lá, tenho uma responsabilidade de R$100 mil. De repente, o administrador da empresa fez uma dívida de R$2 milhões. Não conseguiu cumprir, a empresa não consegue cumprir. O que fica limitada a responsabilidade de eu aqui naquela sociedade? A responsabilidade fica limitada aos 100 mil e não aos 2 milhões. Né? Então, tem que cuidar muito nessa questão da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. É daí que vem também aquela questão que a gente comentou, que de ser bem visto no mercado. Sim. Então, se existe essa responsabilidade, essa limitação da responsabilidade dos sócios, um banco, na hora de analisar ali esse financiamento de 2 milhões, ele para um capital social de 100 mil, ele vai pensar duas vezes se eu vou ou não emprestar esse valor ou financiar determinado bem
sabendo que o sócio, caso não consiga arcar com as parcelas, está responsável só por aquele 100 mil. limite. Então, existe muito clara essa atuação ali dos órgãos ali dos bancos, principalmente, para fazer essa análise ali de crédito. Fornecedores também, né? Dependendo da movimentação da empresa. O fornecedor, na verdade, é aquele investidor que, né, colocou um capital dele na frente do teu, né? Então, ali ele precisa resguardar os direitos de recebimento. Então, muitas vezes a análise é feita no contrato social. A gente sabe que, às vezes, o contrato social, ele traz o capital social, corrigindo. O capital social, às vezes, ele está ali com aquele valor, é um valor estático de primeiro momento, né? Então, aí vem o que é estático que eu falo. De repente, eu abri a minha empresa, já faz 10 anos, e lá no capital social está lá R$100.000. Então, por isso que geralmente as financeiras, os fornecedores, né, pedem o último balanço publicado. Porque lá no último balanço publicado, ele vai trazer capital social como se fosse atualizado. O patrimônio líquido, no caso. Ali é uma composição dentro no balanço, um demonstrativo contábil, na qual ele vai trazer se aquela atividade que começou com R$100.000 de capital social, se ao longo do tempo ele obteve lucro ou prejuízo. Então ali ele tem uma conta capital ali que traz esses valores que estão acumulados. Então ali a gente consegue identificar se a empresa obteve ao longo do tempo lucro ou prejuízo, né? Então ali ele também traz essa informação. E o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, ele já traz a composição, como que a empresa ela se comportou durante o ano. Todas as suas entradas, receitas, o que ela pagou de tributos, os custos, as despesas, a apuração do imposto, né, que no caso o imposto de renda sobre o lucro e a contribuição social também sobre o lucro. Então ali ele vai conseguir no DRE mostrar para o fornecedor, mostrar para o investidor, seja ele o banco ou não, a capacidade que aquela pessoa jurídica tem de pagar também aquele financiamento que foi feito, né? Isso. E depois a gente tem mais algumas cláusulas, como a cláusula de distribuição de lucros, né? Muito que ela não importante. precisa necessariamente ser com base na distribuição do capital social. Às vezes alguns sócios ali fazem 40, 60, Isso. 30... Fazem uma distribuição diferente dependendo da forma de atuação dos dois. Então, por isso que é importante ter essa conversa inicial. Porque eu posso entrar com um valor monetário maior, mas a minha sócia vai entrar com mais serviço, ela vai administrar a empresa. Então, a gente pode relacionar essa distribuição de lucros, como vai ficar, nesse sentido também. Eu posso entrar somente como sócio investidor, não como atuante de fato na empresa. Aí a gente entra também na questão de cláusulas de administração, quem que vai administrar a empresa. Pode ou não ser os sócios, isso é um ponto que às vezes passa batido, mas uma empresa em sua abertura precisa estar vinculada ali no contrato social a responsabilidade de um administrador. Então, pode ser colocado, no caso de 2 sócios, os dois como responsabilidade conjunta. Então, tudo que acontecer dentro da empresa, os dois têm que assinar e discutir em conjunto. Pode ser responsabilidade dos dois de forma isolada, então o que cada um decidir pela empresa está valendo. Pode ser somente de um, de forma isolada. E pode ser um terceiro, né? E pode ser um terceiro, alguém contratado para fazer essa administração. Então é possível também. Essa questão também também existe a parte da representação. Às vezes, em alguns casos, é necessário ter uma menor idade, alguém um investimento em capital estrangeiro, né? Às vezes é necessário ter um representante para se responsabilizar sobre aquela operação. Então, existem alguns outros parâmetros que também precisam ser discutidos para a boa estrutura daquela empresa, para ela funcionar de forma adequada. Então seriam esses principais pontos, né, Lucas, que a gente trouxe, assim, entendendo que muitas vezes o nosso propósito aqui com essa live é no sentido de que esse documento da empresa que é tão importante, ele não seja algo só que foi, tem que fazer o contrato social lá no começo, fica perdido, né, só ele é lembrado quando de repente vai participar de uma licitação ou o banco solicita. Não, esse é um instrumento muito importante, ele não é só um ponto de burocracia, né, uma exigência que é feita, mas não, ela é um instrumento de proteção patrimonial, financeira de uma família, dos próprios sócios, bem como ele pode resguardar
evitar muitos conflitos futuros. Nós sugerimos, então, né, de repente, claro, que tem cláusulas básicas que a gente comentou hoje, né? É a definição ali das cotas, dos percentuais, a questão de prolabore, distribuição, que é o salário do sócio, o administrador, quem é, a questão da distribuição de lucro, se ela vai ser de forma igualitária, de acordo com as cotas sociais, ou se, de repente, essa distribuição pode ser desproporcional. Então, essas são algumas cláusulas que são obrigatórias, né? Que o seu contador, na maioria dos casos, vai ter esse cuidado de, naquele modelo inicial, trazer para você assinar. Mas a proposta aqui é você, hoje, eu vou dar uma olhadinha no meu contrato social. Será que tem tudo isso que a gente comentou hoje na live? Essa questão da proteção, essa questão ali da sucessão. De repente, realmente, olha, eles falaram desse ponto. Eu vou dar uma olhadinha. De repente, trazer esse assunto junto ao seu advogado de confiança, no sentido de elaborar esse termo de acordo entre os sócios. É muito importante. Estamos à sua disposição. Qualquer dúvida que você tiver na gravação, né? Essa live vai ficar gravada tanto no perfil da Conar Consultoria, no Instagram, aqui no YouTube, né? Deixa seu like, compartilha, até deixa seu comentário no sentido, né? O que faltou, de repente, a gente comentar nesse assunto em específico, sugestão para os nossos próximos encontros. Na verdade, a gente traz, assim, como missão aqui na nossa empresa, né? Na nossa equipe, no sentido de incentivar o empresário a gostar dos seus números, né? De trazer a gestão. Eu sei que às vezes é difícil, muitas vezes eu estou ali no operacional, onde que realmente está dando resultado, então muitas vezes a empresa, ela precisa desse período, ela precisa mesmo crescer e fazer aquilo que ela foi, o objetivo principal que ela foi criada, mas ao longo do tempo é importante ter esse parar para organizar, né? Organizar como é que eu estou agora e aonde eu quero chegar. Tudo de bom, muito, muito obrigada. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tudo de bom.